Gente, tô muito feliz porque Hamilton ganhou na Ferrari pela primeira vez hoje. Ai, tô muito feliz, muito feliz. Enfim, é o homem, é o homem. Oi, gente, tudo bem com vocês? Meu nome é Ana Clara, sou estudante de medicina. E hoje o assunto vai ser sobre mamografia. A mamografia basicamente é vamos dizer assim, o raio-x que a gente tem da mama em si, né? No caso da mamografia, eu vou falar da mamografia, mas eu vou falar dos exames da mama no geral. Então, eu vou falar, por exemplo, vou falar da ressonância magnética, eu vou falar da termossíntese, eu acho que é assim que se fala, que é tipo uma tomografia da mama. Tem a mamografia, que é como se fosse o raio-x, a ultrassonografia. Então, eu vou citar sobre eles. O primeiro caso que a gente faz, que é tipo, é o primeiro exame que a gente pede também, quando a gente tem uma suspeita de câncer em si ou de alguma outra doença na mama, é a mamografia. Então, a mamografia, você vai pedir ela em duas situações, ela é utilizada em duas situações. Para rastreio, no caso, você vai fazer, então, mulheres assintomáticas, assintomáticas e, nesse caso, para rastreio, tem uma faixa etária específica, tanto que, por exemplo, o Ministério da Saúde coloca que a mamografia tem que fazer de 2 em 2 anos. Eu acho que mulheres acima de 59, entre 50 e 69 anos. Agora, as outras entidades que tem aí pelo mundo, ou até mesmo aqui no Brasil, se eu não me engano, ela já fala outras coisas. Fala que tem que fazer a partir dos 40 anos e tem que ser anualmente, sabe? Então, basicamente, pro rastreio, a gente tem as idades específicas e costuma fazer em mulheres assintomáticas. Agora, outra forma da gente, que a outra utilidade da mamografia é justamente no diagnóstico. Aqui você vai fazer o quê? Aqui você já vai fazer em pacientes sintomáticas, no caso. Então, o que a gente vai avaliar na mamografia? O que a gente vai procurar? Para ver se não tem um nódulo ali, se não pode ser, por exemplo, um nódulo benigno ou um nódulo maligno, né? Se for maligno, provavelmente é um câncer de mama. Para ver se não tem um cisto ali, se, por exemplo, não tem uma prótese. Não, prótese vai ter, né? Mas você dá uma olhada nas próteses, avalia como está a prótese da paciente. Se não tem algumas infecções, por exemplo, uma mastite em si, que é uma infecção da mama em si, sabe? Então, a mamografia é utilizada a isso. E quais são os exames da mama, né? Que são justamente o que eu falei, a mamografia, a tomossíntese, a ultrassonografia e a ressonância magnética. Mas o que a gente pede é a mamografia. Surge a dúvida, Ana Clara, mamografia causa câncer? Não causa câncer. Apesar de utilizar radiação ionizante, a radiação é tão baixa que ela não tem perigo para causar o câncer. Por isso que você pode fazer, ter esse rastreio anualmente ou se não de 2 em 2 anos, sabe? Na mamografia, a gente tem duas incidências, que é a incidência crânio-caudal, que realmente ela vai pegar e vai esmagar a mama assim, e médio lateral oblíqua, né? Que tipo assim, a mama vai estar aqui, então vai vir uma coisa que vai esmagar a mama pra direção pro peitoral maior, sabe? Aí aqui, como não vai cair exames de imagem na prova, tipo, a imagem em si, não vou explicar como que funciona, né? Até porque eu teria que mostrar imagens assim pra vocês. E não tem como, porque a gente já testou isso e é horrível. Mas enfim, basicamente o crânio caudal, a gente vai avaliar na incidência crânio caudal, a gente vai dizer, tá na mama lateral ou tá na mama medial? E no caso médio lateral oblíquo, a gente fala, tá no quadrante superior ou tá no quadrante inferior, sabe? Então, na mamografia, o que a gente vai procurar? A gente vai procurar nódulos, vai procurar uma assimetria, vai avaliar a simetria de uma mama para outra, calcificações a gente procura também e linfonodos mamários. No caso dos nódulos, Ana Clara, como que a gente vai saber que o nódulo ele é benigno e quando que o nódulo ele é maligno? No caso, um nódulo benigno ele vai ser oval e circunscrito. Se está lá escrito, a paciente apresenta na mamografia nódulo oval e circunscrito, você já sabe que é benigno. Os demais são malignos. Então, por exemplo, no caso, se tiver um nódulo irregular, um nódulo redondo em si, já indica que é um nódulo provavelmente redondo, provavelmente é maligno, mas se for irregular, você já sabe que é maligno mesmo. Ou agora, se for
Se ele tiver, por exemplo, obscurecido ou se não espiculado, também indica que é maligno, tá? Então, oval e circunscrito, benigno. O redondo a gente não tem tanta certeza, o obscurado também não, obscurecido mais ou menos. Agora, se for espiculado e irregular, totalmente maligno. Outra coisa que a gente avalia, que eu falei, é as calcificações. A mamografia ela é muito específica porque é ela que consegue ver microcalcificações. Os outros demais exames não conseguem avaliar essa parte tão bem de microcalcificações. Mas, por exemplo, a ressonância magnética, ela é muito sensível para as calcificações em si. Então, se a gente quiser ver uma calcificação muito boa, usa a ressonância magnética. Mas é aquilo, é demorado, é mais caro, sabe? Tem todo aquele problema em si. No caso das calcificações, o que é uma calcificação benigna que o paciente vai ter? Vai ser, se tiver lá descrito, apresenta calcificação do tipo grosseira e puntiforme, ou puntiforme, já sabe que é benigno. Agora falar, apresenta uma calcificação menor, linear ou pleomórfica, você já sabe que é maligno. Então, o que é um cisto benigno? Cisto benigno ele é oval e ele é circunscrito. Se ele for redondo e obscurecido, a gente fica meio coisa assim. Agora, se for especulado e irregular, a gente já sabe que é totalmente maligno. Agora, quando que a gente vai saber que uma calcificação ela é benigna? Foi o que eu falei. Quando ela for grosseira e puntiforme, é benigno. Agora, maligno vai ser o quê? Maligno ela vai ser pleomórfica, ela vai ser linear, ou se não, uma palavra que eu sempre esqueço, ela vai ser menor, né? Menor, grave pleomórfico, mas não grave menor, enfim. É maligna. A gente também dá uma olhada nos linfonodos, né? Ali na mama, nos linfonodos intramamários. Normalmente, os linfonodos intramamários, eles são o quê? Eles estão presentes ali no quadrante superior lateral. Eles geralmente costumam ser pequenos e estão perto de vasos, né? Eles são retiniformes também, então eles podem ter ou a forma oval, ou se não a forma igual de um rim em si. Então, na parte da mamografia é isso. Então, os achados a gente procura cistos, aliás, cistos, a gente procura nódulos, a gente procura calcificações, linfonodos e etc. No caso da ultrassonografia, a ultrassonografia, gente, ela é muito boa para é o seguinte, por exemplo, o paciente apresenta massa palpável, só que a paciente tem acima de 35 anos, então você faz a mamografia. A paciente, ela é menor que 35 anos e apresenta uma massa palpável. Aí, no caso, você já usa a ultrassonografia. E a ultrassonografia, foi o que eu falei, ela é muito boa, porque acontece, a ultrassonografia, quando você não consegue determinar você não consegue determinar direito o que você está vendo na mamografia, você usa a ultrassonografia. Só que a ultrassonografia, ela não exclui a mamografia, então você meio que faz em conjunto, ela tá associada à mamografia, à ultrassonografia, sabe? Então, a ultrassonografia a gente usa o quê? Ela é utilizada para guiar procedimentos. Por exemplo, quando você for fazer uma biópsia da mama, a ultrassonografia te ajuda a guiar onde você está coletando a biópsia no lugar certo, sabe? Então, ela é utilizada para guiar procedimentos, para ver infecções, para ver uma lesão indeterminada numa mamografia, ou ter uma massa palpável na mamografia também. E ela é indicada para mulheres jovens. Por quê? Mulheres jovens elas têm muitas glândulas mamárias. E as glândulas mamárias, por exemplo, na mamografia, elas ficam muito brancas, né? Elas são brancas em si. Então, como mulheres jovens têm muitas glândulas mamárias, meio que a radiografia ela vai ficar radiopaca, ela vai ficar esbranquiçada. Então, ela se tornar radiopaca pode acabar ocultando algumas lesões. Por isso que a gente aconselha fazer a ultrassonografia em mulheres jovens, né? Tem uma massa palpável em mulheres jovens. Mas foi o que eu falei, ela não substitui no caso a mamografia. No caso dos homens, o exame essencial, ideal para eles é também a mamografia, apesar de você ter, é muito difícil ter um câncer de mama masculino, a mamografia é ideal para ele, porque o homem tem poucas glândulas mamárias, sabe? Então,
não vai ficar radiopaco que nem das mulheres em si. Dentro ainda da ultrassonografia, a gente tem... Foi o que eu falei, a gente consegue ver os nódulos, a gente também consegue ver cistos e abscessos. Na ultrassonografia, como que a gente sabe que é nódulo e como que a gente sabe que é cisto? O cisto basicamente tem reforço acústico, então no cisto, né, ele vai ter, tipo, vai estar lá o cisto e embaixo dele vai ter meio que umas luzes brancas em si. Isso é um reforço acústico. Tem reforço acústico, você sabe que é um cisto, então meio que indica a presença de líquido. Tem sombra acústica agora, a sombra, se eu não me engano, ela já indica que é um nódulo em si, né? Basicamente, é só você saber, tem reforço acústico, é cisto, não tem, é um nódulo em si, sabe? Aí, novamente, Ana Clara, como que eu sei que é um nódulo, é benigno ou maligno? O nódulo benigno, ele vai ser um nódulo ou vai ser oval e circunscrito, e maligno ele vai ser redondo, ele vai ser irregular, ele vai ser obscurecido, né? Irregular não, especulado, né? Que é o nome. Cadê o? Agora tá certo. Em relação à tomossíntese, né? A tomossíntese, ela é que nem a tomografia mesmo, que a gente tem normal em si. Só que eu falei que era a ressonância magnética, mas eu falei errado. A tomossíntese, ela que é muito específica, ela que é sensível para a calcificação em si. Então, ela vai reduzir também a sobreposição de imagens. A tomossíntese não tem muito o que falar sobre ela. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre... Peraí que minha cachorrinha tá aqui, peraí. Uma coisa que eu esqueci de falar sobre a ultrassonografia é que uma desvantagem sobre ela é que ela é operador dependente, né? Não é todo mundo que sabe utilizar ela. Mas enfim, voltando sobre a ressonância magnética, a ressonância magnética ela também você pode fazer associado junto com a mamografia e ela não substitui a mamografia. Ela é utilizada para quando você no caso de cânceres ocultos, quando você tem uma paciente que está em alto risco, sabe? E para avaliar também a resposta da quimioterapia. E a ressonância magnética, ela vai precisar de contraste gadolínio, no caso. Então, o paciente é muito risca. Então, igual o Thiago. O Thiago, meu ex-professor, ele que ficava... enfim. Então, a ressonância magnética, ela é utilizada no caso, quando pacientes têm alto risco. Então, tipo, tem ou tem um câncer oculto, um câncer de mama oculto. E o câncer de mama, ele possui alta prevalência, ele possui uma alta taxa de mortalidade, sabe? E ele é muito comum, ele é presente, ele é comum em qualquer idade, tanto nos homens quanto nas mulheres, mas costuma aparecer mais em mulheres, né? E acima de 40 anos em si. E tem o BRADS. O BRADS é o seguinte, é que pra você... É porque é muito variável você ficar falando, pra mim isso aqui é pontiforme. Pra mim isso aqui é ovalado, é oval. Ah, não, mas pra mim isso aqui é redondo. É muito variado falar isso, né? Então, o que foi criado? Foi criado o BRADS, que é tipo meio que uma descrição universal do que tá sendo visto ali no exame de imagem. Então, esse BRADS, por exemplo, ele vai de 0 a 6. O paciente você pega lá o exame, a mamografia e tudo mais, e encontra o BRADS escrito. O BRADS é 0, então tá indeterminado. Você não consegue dizer se aquilo é maligno ou se aquilo é benigno. O que você vai continuar fazendo? Você vai continuar fazendo outros exames, né? Você chama outros especialistas para ver, realiza uma ultrassonografia para acompanhar, né? Quando você não tem certeza. Quando o BRADS chega a 1, então significa que o paciente não tem nada. Aí você continua fazendo o rastreio manualmente ali, seja em 2 anos ou se não anualmente em si. E eu esqueci de falar um negócio. Esqueci? Não esqueci não.
Enfim, aí você pega o BRADS lá, o BRADS tá 2. Então indica o quê? Olha, isso aqui é benigno. Entendeu? Então, tem que, né, ou trata removendo, ou vai tratar de outra forma. É benigno, não vai ser tão prejudicial assim pro paciente. Pegou o BRADS veio 3, então você fica meio que na dúvida. Provavelmente é benigno, mas você não tem certeza, sabe? Agora, pegou o BRADS 4 é provavelmente maligno. O BRADS 5 é sem dúvidas maligno e o BRADS 6 o paciente realmente já tem câncer. E uma coisa que quando você pega o BRADS 4 e 5, você já tem que fazer a biópsia na hora, tá? No 3, você faz o exame de imagem, né? Você faz o acompanhamento do... É porque como é provavelmente benigno, mas você não tem certeza, então você continua investigando, né? Você vai pedir o exame de 6 em 6 meses, né? A cada 2 anos. Após 2 anos, tipo, meio que tá estável aquela lesão em si, aí você vai fazer agora anualmente esse acompanhamento, né? Esse, vamos dizer, esse... Não é rastreio, né? Mas você vai fazendo acompanhamento com a paciente. Então, o 0, você vai solicitar novos exames e, dependendo, pode até fazer o complemento com a ultrassonografia. O 1, você vai fazer o rastreio normal. O 2 é benigno, então vai partir para o procedimento lá. O 3, você é benigno, mas você não tem tanta certeza, então você vai fazer a investigação de 6 meses em a cada 2 anos, né, em 2 anos em si, se estabilizou, faz anualmente. Agora, o 4 e 5, o 4 a gente sabe que é provavelmente maligno, então você vai fazer a biópsia. O 5 a gente sabe que é maligno, então você também já faz a biópsia. E o 6 você sabe que é o câncer. Só que o 6, por exemplo, o 6 só é definido como você já sabe a classe histológica do câncer, se é um carcinoma, se é um sarcoma, sabe? E nessas coisas. E tem uma coisa que tá aqui no slide que eu achei legal falar, que eu deixei por último. Olha só, que tem algumas dúvidas que a pessoa pode ter. Por exemplo, tenho prótese de silicone, posso fazer mamografia? Pode. Desodorantes ou outros cosméticos causam câncer de mama? Não. E a vacina causa câncer de mama? Também não, sabe? Então, são essas dúvidas que alguns pacientes podem vir a ter. Sobre mamografia, é isso. De certa forma, espero ter ajudado. Qualquer dúvida, deixe nos comentários que eu tentarei responder. Um beijo e até a próxima.